Graça e paz, queridos. Amém? Glórias sejam dadas ao nosso bom Deus, que nos dá uma linda oportunidade de estudar a Bíblia, né, queridos? É muito bom, né? Não tem nem comparação de todas as coisas boas que nós podemos fazer. Estudar a Bíblia é a melhor delas. Não é verdade, queridos? Para nós conhecermos, né, a vontade de Deus, o desejo de Deus para a nossa vida. Vamos lá, então. Hoje nós vamos estudar mais 2 capítulos, tá? Nós vamos estudar o capítulo 49 e o 50 de Jeremias. E vamos lá, por blocos, né, como nós estamos falando, né, para tornar fácil o estudo. Então nós vamos já começar com dos versículos 1 ao 6, tá bom? Contudo, o texto de hoje é bem diferente dos que nós estávamos estudando anteriormente, que eram textos menores, tá? Nós tivemos capítulos aí com 7 versículos, então hoje bem mais. O centro da mensagem do livro de Jeremias é, na verdade, o seguinte: quem resistirá à ordem de Deus quando ele determina o bem ou o mal? Ninguém pode resistir ao que nós estamos vendo o tempo todo, irmãos. A palavra de Deus na boca de Jeremias, ela tem sido um misto de Deus dizendo que vai exaltar o seu povo e, ao mesmo tempo, Deus dizendo que vai punir. É incrível que, ao mesmo tempo que ele fala que vai punir, ele fala que vai restaurar. Aqui mesmo nós vimos isso nos 2 capítulos. Isso mostra, de fato, para nós quem é Deus e como Deus é. Tá, irmãos? Não pense que Deus é só aquilo que a gente imagina que ele seja. Um Deus bom, que dá tudo de bom para a gente. Por isso as pessoas não conseguem enfrentar lutas e dificuldades nos dias de hoje, porque elas têm uma visão errada de Deus, né, irmãos? Se eu fosse perguntar aqui, quem nunca padeceu doença, algum sofrimento, algum aperto, alguma luta, todos nós íamos falar que passamos por isso. Obrigadão, viu, Maurício? Isso, irmãos, é o Deus real, o Deus verdadeiro, né? A gente não pode confundir bondade com fazer a vontade que a gente quer, né, irmãos? Uma boa mãe não é aquela mãe que dá tudo para o seu filho. Uma boa mãe não é aquela que só diz sim, né, irmãos? Um bom pai não é aquele que só faz coisas que o filho quer. Um bom pai é aquele que está presente para dizer não na hora que a pessoa precisa de um não. Amém, queridos? Então isso é Deus, o Deus Todo-Poderoso é da mesma forma. E ele também é um Deus justo, é o que nós estamos vendo em Jeremias, né? Um Deus tão justo que ele é tão bom e justo que ele não pode contradizer a sua bondade e a sua justiça. Porque quando nós fazemos mal, Deus não pode nos dar coisas boas, porque a gente fez mal. Se a gente faz coisa errada e Deus desse coisas boas, que Deus seria esse? Um Deus injusto, um Deus que comunga com o erro, com o pecado. Então, na verdade, a palavra inteira nós vamos encontrar Deus sempre agindo dentro de um padrão. E o padrão de Deus é sim seu amor, sua justiça. São coisas alienáveis de Deus. Não conseguimos tirar amor e justiça de Deus, irmãos, tá bom? Por isso que Deus tem uma misericórdia muito grande. A própria palavra vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, de tão bom que Ele é. Porém, Ele não nos deixa impunes, né, irmãos? Então, a gente precisa saber disso. É isso que Jeremias está mostrando para nós. Então, do versículo 1 ao 6, Amon está sendo acusado de tomar posse das terras de Gade e de confiar nas suas próprias riquezas. O texto deixa isso muito claro para nós. Olha, ele fala assim: acerca dos filhos de Amon, né, assim diz o Senhor, olha bem, não tem Israel filhos? Não tem herdeiros? Então por que você herdou a terra de Milcom e a terra de Gade? Então, assim, tá muito meio poético, então está dizendo exatamente isso. Deus está acusando Amon de ter tomado posse de terra que não era deles. Né? Eu que vivi na roça, não sei quantos aqui viveram, né? Mas não era muito raro, irmãos, antigamente, um cara muito rico e poderoso simplesmente invadir a terra do outro e tomar conta. Tanto que a Bíblia, na lei, vai dizer que nunca as pessoas deveriam remarcar, né, os marcos, desmarcar as divisas das terras, para que cada um fosse dono da sua propriedade. Deus está, né, usando Jeremias para acusar os filhos de Amon por eles terem feito isso, tomado uma herança que não era deles. Por isso está bonitinho aqui, olha, não tem Israel filhos, não tem herdeiros. Então por que você foi lá e tomou a terra dos caras que era de lá, Gade, né, e também Milcom? Então é isso, Deus então aqui está dizendo. E uma coisa muito bonita é que isso mostra para nós que o julgamento de Deus, irmãos, não deixa ninguém que roubou sem
a justiça, não passa desapercebido. Isso aqui são gerações depois, muitas gerações. Tipo assim, roubaram a propriedade, tomaram a herança. Muitos séculos depois, Deus manda o profeta Jeremias ir lá e falar para eles: olha, vocês roubaram a herança que não é de vocês. Então não tem um roubo que vai passar desapercebido diante de Deus. Por isso que a gente precisa, irmão, do perdão de Deus, da misericórdia. Então, o julgamento de Deus revela que nenhum roubo ou nenhuma injustiça vai passar desapercebido, ainda que demore anos e anos e anos e anos, né? E logo depois esse texto vai terminar também com uma promessa de restauração. O 6 vai dizer: contudo, depois disso, farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Poxa vida, os irmãos estão acompanhando isso, já notaram que Deus fala que vai punir, mas no futuro ele vai restaurar. Ele está falando que vai punir os filhos de Amon, mas termina dizendo que vai restaurar. O que você entende de Deus aí? Acabou de falar que vai detonar porque roubou há muitos anos atrás, roubou a herança dos filhos de Israel. Mas agora ele fala, mas que no futuro eu vou restaurar. O que vocês aprendem com isso? Deus é misericordioso, irmãos. E ele perdoa. Mas ele não deixa de punir. Por isso que ele está falando, ó, vou detonar. Eu não li a parte que vai detonar aqui, porque ela é grande, né? Mas Deus está falando assim, ó, Israel tem herança, se for lá roubar a terra. E Deus vai falar que vai detonar. Porém, ele termina, contudo, depois disso, farei voltar os cativos dos filhos de Amones do Senhor. É isso que a gente tem que sair, arrancar do texto para nós. Que a maldade de Deus, a maldade contra alguém não fica escondida. Deus pune. Pode demorar muitos anos, mas ele pune. Mas, enfim, no fim de tudo, Deus vai e quer restaurar. Ou seja, Deus quer me perdoar, quer te perdoar e vai nos perdoar. Amém, queridos? Vai nos perdoar. É isso que a gente tem que entender de Deus. Conhecendo isso, a gente já pode, conheço então o caráter de Deus. Então, aí vai surgir em nós a opção de continuar fazendo o mal ou querer mudar e fazer o bem, sabendo que Deus vai visitar a iniquidade. E a Bíblia fala, né, irmãos? Deus visita a iniquidade até quantos depois de nós? Terceira e quarta geração. E vamos pegar a geração em linha reta para ficar mais fácil, né? Então seria, né, eu a primeira geração, minha filha a segunda, meus netos, né? Vai assim, meus netos a terceira, né? E os bisnetos a quarta. Então, vamos pegar a linha reta para não complicar as coisas, vamos falar só assim. Então, é a promessa de Deus de visitar a maldade, né? Então, os roubos que eu fiz, as injustiças que eu fiz, se eu continuar nelas, eu não preciso pensar que vai passar desapercebido. Não se assuste se lá no futuro, lá na frente, acontecer algo com um neto, um bisneto nosso, e a gente vai ver, poxa vida, o que foi que aconteceu? Vai olhar para trás, vai dar uma olhada lá, fez a maldade. Então, meu papel e o seu que estamos sentados nesse banco duro, se Deus quiser, banco duro só até daqui a uns dias, porém, nós que estamos sentados nesse banco, hoje temos o conhecimento que Deus age assim. Então, eu costumo dizer que a minha santidade ou o meu pecado é uma herança que eu estou deixando até os meus bisnetos. Por isso que eu preciso plantar, talvez nem para mim, plantar para eles. Porque em algum momento que uma filha minha, ou um filho meu, ou um neto meu, reclamar ao Deus do meu avô, ao Deus do meu pai, ou ao Deus do meu bisavô, irmãos, Deus está gravado. Vocês já notaram que o tempo todo na destruição de Israel, Deus falava assim, eu vou poupar vocês por amor ao meu servo Davi. E o cara lá, que adulterou, o cara que engravidou a mulher, o cara que mandou matar o marido dela, o cara que fez uma confusão na família dele tão grande que até hoje Israel está sofrendo lá por causa da palavra que Natan falou para ele. Deus mandou avisar, o que você fez escondido com aquela mulher, os seus filhos vão fazer à luz do dia, farão com você à luz do dia. E os filhos dele fizeram, armaram uma tenda lá em cima, né? Absalão, e dormiu com todas as mulheres de Davi. Tudo foi feito à luz do dia, igual Deus falou. E a espada, ele falou, você matou o cara, a espada nunca vai sair da tua casa. E desde que eu me conheço por gente, Israel tem guerra. Outro dia mesmo era faixa de Gaza, depois é o Irã, e para um pouquinho, vem mais um, e vai ser assim, até que Israel se dobre aos pés de Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor. Aí Deus vai mudar a sorte deles. Entendeu, irmãos? Então, isso já é uma lição muito grande, que a gente está aprendendo aqui, que Deus não guarda escondido, né? Ele revela, e pode revelar lá para frente. Então o que eu estava dizendo é, eu estou quebrando a maldição na minha vida e na vida da minha família. Minhas filhas precisam continuar quebrando, meus netos precisam continuar quebrando, e os bisnetos vão ter que continuar quebrando, para que Deus tenha misericórdia até 1000 gerações. Amém? Como diz a Bíblia. E um exemplo nosso eu posso pegar, que é o Timoacir.
pelo que todo mundo conta, né? Tio Moacir foi o primeiro que aceitou Jesus, não foi? A avó era católica, a família do vô também era. Então nós somos uma raiz de católico. Eu acho que todos nós aqui era, não é? Não era? Acho que ninguém escapa, porque o Brasil foi colonizado, né, por português que era um reinado católico. Né? Naquela época, a Espanha e Portugal eram os reis católicos do mundo. E eles eram potência, viu, irmãos? É igual os Estados Unidos e China. Isso era Portugal quando veio para cá. Então, eles implantaram a religião. Todos nós, de alguma maneira, temos uma raiz. É raro alguém que não tenha, tá? Que tem uma raiz dentro do catolicismo. Então, a gente sabe disso. Quando meu tio lá aceitou Jesus, ele abriu um caminho hoje diferente. Chegou até a minha mãe, que é a irmã dele, né? Chegou a minha avó, chegou até a minha mãe, chegou até nós. Agora estamos levando para a nossa filha, a nossa filha levando para os nossos netos. E não pode parar. Porém, tem algumas pessoas da minha família que não estão seguindo na bênção. Eu tenho irmãs que não estão nem aí, né? Eu tenho irmãs que não estão, então estão quebrando a bênção que o tio Moacir arrancou para nós lá. Eu estou pegando a minha família, só para vocês saberem que está andando com a gente aqui, tá, irmãos? Então o tio Moacir foi o primeiro, passou para a irmã, que é a mãe, e o tio Jonas e a família, chegou até nós, que somos agora, né, uma outra geração, numa outra linha, né, numa outra, não em linha reta, mas uma outra geração. E Deus está aí abençoando. Porém, tem alguns que não estão nem aí, estão quebrando essa bênção. E filho de crente, tá, irmãos? Por que filho de crente? Porque já não é mais a primeira geração, já é a segunda, talvez a terceira de crente. Porém, não estão cuidando dos seus filhos. Nós temos familiares que não estão nem aí, não estão importando, está tudo bem. Eu fico com dó. Quando eu olho para dentro da minha família, eu penso, poxa vida, minhas irmãs não estão entendendo o que elas estão fazendo. Elas estão voltando tudo na estaca zero com a linhagem delas. Né, com a linhagem delas, elas estão voltando a estaca zero. Então, irmãos, isso é Bíblia, isso é estudo da palavra, isso é instrução, isso de fato é doutrina bíblica, para a gente guardar para nós, né? Igual o irmão Amadeu está nesse caminho maravilhoso, agora as meninas já estão, as filhas, louvado seja Deus, Amadeu é abençoado, sabia? As filhas já estão no caminho, os netos estão no caminho, olha que bacana. Vai embora um punhado de geração para frente, se eles zelarem de cuidar. Eu preciso cuidar, eu preciso levar meus filhos para o caminho do Senhor, levar para a igreja, preciso louvar o Senhor. Tamares também é um exemplo mesmo, né? Eu lembro, logo quando eu aceitei Jesus, logo depois veio o Zé Carlos, mas a Maria José, eu lembro. Né? Eu lembro. Então, assim, foi quebrada ali a maldição que passou para vocês, agora vocês estão passando para os filhos. Só que a gente não pode dormir no ponto, a gente tem que ficar atento. Ó, meus filhos precisam saber disso, e é preciso falar para eles. Irmã Ana é a mesma coisa. Né, irmã Ana quebrou uma, ela já deu testemunho, quebrou uma maldição terrível. A irmã Ana já testemunhou. A mãe dela era família sacerdotal, né, irmã Ana, dentro do espiritismo. E lá é linhagem familiar. Elas herdariam a liderança de um centro espírita. Está dando um início de uma nova geração de filhos no caminho do Senhor e os netos, para ir embora até 1000. Mas no meio do caminho, se um quebrar, já era. Aí zera para eles, né, claro. Zera para aquela linhagem. Então Deus está mostrando para nós aqui que é o seguinte, ó, julgamento de Deus, não existe isso não. Em algum tempo, né, ele será revelado e Deus vai tratar. Por quê? Porque nada passa desapercebido, tá, irmãos? Depois do versículo 7 ao 22, porque são blocos que nós estamos estudando, nós vamos ver aqui o julgamento contra Edom. Deus lá em cima falou com eles, né, ele lançou o pecado na cara, que eles estavam roubando a herança, né, de Israel, e não era para fazer aquilo. Agora Deus vai levar, através de Jeremias, o julgamento, né? Ou seja, Edom era um descendente de Esaú. Se os irmãos forem olhar lá atrás, vocês vão ver que Esaú é o pai dos edomitas, né? Então Edom. Então aqui ele é punido por causa da hostilidade contra Israel e por confiar nas suas próprias forças. Era um povo que confiava nas suas forças, né? Um povo agressivo, um povo forte, né? E eles então confiavam na sua própria força. E a mensagem aqui vai chamar a atenção por causa do orgulho e da confiança na força humana. Tá? Eles eram muito orgulhosos e confiantes na força humana. E Deus vai trazer sobre eles a destruição por causa disso, né? E aqui Deus chega a citar Sodoma e Gomorra, para mostrar para eles, né, como Deus trata a iniquidade e como Deus trata o pecado, irmãos. Deus não tem misericórdia quando Ele determina que vai fazer algo de ruim. Tá, irmãos? Olha, o verso 18 fala assim: como na destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor,
Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Aqui também tem uma revelação. Quando a gente vai estudar lá atrás o texto que fala da destruição de Sodoma e Gomorra, não traz esse detalhe, né? Aqui está dizendo assim, ó, como na destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, então respingou fogo do céu ali nos vizinhos de Sodoma e Gomorra, tá, irmãos? Então Deus puniu severamente aquelas nações, aquele povo. Então este é o julgamento de Deus, né, contra Edom, por causa da sua maldade. Depois do versículo 23 ao 27, Deus vai largar Edom de um lado, né, e agora ele vai trazer o julgamento contra Damasco, que era a capital da Síria. Então, Damasco era conhecido por causa da sua força, sua riqueza, mas nesse momento Deus fala que vai subjugar Damasco. Damasco vai sofrer muito e poder e força nenhuma, por maior que seja humana, pode contra Deus, né, irmãos? Então aqui vai ressaltar o poder soberano de Deus sobre essas potências, essas cidades fortes, essas nações ricas, poderosas, que tudo se resolve no poderio, né? Por exemplo, contextualizando, hoje nós temos alguns países, algumas nações, que são essas potências humanas. Tem força, tem poder, tem dinheiro, então elas tentam controlar o resto do mundo. E aí, vocês poderiam falar pelo menos duas, né? Quais são as duas nações que vocês veem aí, com esse poderio, com essa força de recurso, de exército, de arma, e eles dominam mesmo, eles chegam mandando e enfiando o nariz onde nem devia. Estados Unidos e China. Né? Do outro lado tem a Rússia, que é assustadora, já foi a União Soviética, né? A antiga União Soviética, ela já foi uma grande potência, mas dá medo ainda, tanto que ela entrou lá na Ucrânia, está estragando com aquele lugar lá, e quem fez alguma coisa até hoje? Nada. Estados Unidos enviou mísseis, enviou tanques, enviou drones, mas você sabe por quê? Agora já saiu, porque lá tem metais preciosos, e eles então agora negociaram e exigiram poder explorar aquilo. Está disfarçadamente dizendo que a Ucrânia continua dominando sobre o território, porque é dela, é soberano, mas ela que vai explorar. Ou seja, não deu nada de graça até agora, está querendo as riquezas naturais. E vamos ser sinceros, tem algum país no mundo, irmãos, que tem muita riqueza natural, mineral e outras coisas, pedras preciosas, que vocês conhecem? Brasil, irmãos. No dia que Deus recuar a mão dele e deixar o Brasil à mercê das nações, o mundo inteiro vai querer tomar o Brasil para eles. A Amazônia, ela é uma fonte inigualável de minerais, de recursos naturais. O que tem de preciosidade. Minas Gerais tem o nome de Minas, é por isso, irmãos. Minas Gerais, eles explorar todo o ouro de Minas e ainda tem muito ainda para explorar, porém os mais superficiais já foram arrancados. Né? Nós temos minério para não sei quantos anos ser explorado, minério de ferro. Entendeu, irmãos? Então nós temos coisa natural. Agora, eu esqueci o nióbio, quanto tem aqui no Vale do Jequitinhonha, se eu não estiver enganado, né? Tem uma das grandes explorações para fazer bateria de carro, agora já tem empresa chegando lá, já com licença para explorar, começando a explorar, porque nós temos os recursos que o mundo precisa, irmãos, para poder sobreviver. Sim, de urânio, tem de tudo. Então, Deus tem sido muito bom para o Brasil, e eu chamo você para nós continuarmos orando, oramos mais e mais, orar em casa, orar aqui, fazemos as nossas campanhas igual a gente faz, porque o nosso Brasil é alvo do mundo, irmãos. Temos petróleo como ninguém tem, né? Temos um celeiro de produção de... Hein? A água nem se fala. Vai chegar um tempo que a água vai valer mais do que ouro, e nós temos fontes inesgotáveis de água, irmão. Mineral, água potável, quer dizer, tá? Porque Israel tem água, os lugares no mundo têm água salgada, né? Quando tem. Então, irmãos, eu digo para os irmãos o quanto que a gente precisa da graça de Deus, tá? Essas nações grandes e poderosas acham que com sua força elas podem. Então é o que Deus agora está falando para Damasco. Por isso nós lembramos de China, lembramos dos Estados Unidos. São países que
tem dinheiro, tem recurso e acha que com isso eles podem dominar o mundo. Porém, Deus está dizendo aqui que não adianta, tá? Nenhuma força, nenhuma riqueza humana pode contra a soberania de Deus quando Deus resolve agir. E a gente então está aprendendo isso também na palavra. E aí Damasco vai ser envergonhada, vai ser humilhada, vai ser enfraquecida, né? Porque também é uma nação que confia na sua própria força, né? Nos seus recursos. E logo depois nós vamos ter mais um bloquinho de versículos, do 28 ao 33, que agora é uma palavra acerca de Quedar e de Azor, né? Aí é uma profecia contra essas duas tribos que eram nômades na verdade. Ao mesmo tempo que Deus acabou de falar de Damasco, que era uma grande nação, depois mais na frente ele vai falar de Babilônia, que era a grande potência da época, mas agora ele está falando de duas tribos, vamos chamar assim, nômades, grupos que estavam para lá, mas mostrando que Deus não deixa esquecido também, irmãos, do pecado de ninguém, nem dos grandes, nem dos pequenos, nada vai passar desapercebido diante de Deus. Essa aí é a justiça de Deus. Então, Quedar era uma tribo árabe, Azor um povoado isolado, e eles são alvos do julgamento de Deus também, né? Suas riquezas, rebanhos, aqui está dizendo a palavra que vão ser saqueados. Então, essa profecia contra essas tribos que era isolada para lá, a gente às vezes pensa, né, irmão, que Deus não está nem aí pelos pecados cometidos lá para aquela distância fora. A gente tem uma mania de pensar, né, irmãos, que pecado perigoso é o pecado que todo mundo vê, e a gente pensa que pecado escondido Deus não vê também. Então tu vê que julga. Então isso aí é outro exemplo que a gente pode aplicar. Poxa vida, se Deus está fazendo isso com essa cidade, esse lugarzinho pequeno, quer dizer que iniquidade é iniquidade diante de Deus. Então mostra que até aqueles que vivem lá no isolamento não estão fora do alcance do juízo de Deus, né? Aqui então a gente vai pensar que Deus de fato ele é muito poderoso, ele é soberano, ele julga os grandes, mas também ele não esconde as falhas dos pequenos, ele julga os pequenos também. Isso é um Deus tremendo, um Deus justo, né, irmãos? Julga todos igual, de forma igual, e não deixa ninguém ficar impune. Então a gente pega isso e aplica, poxa vida, vou parar com esses pecadinhos escondidos, porque não tem nada escondido para Deus, amém, igreja? Não tem nada escondido para Deus, né? A gente tem que reconhecer isso. Depois, para encerrar o capítulo 39, ele vai dar agora o julgamento para um cara chamado Elão, né? Elão, né, na verdade, né, diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias o profeta acerca de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. E aí Deus começa a proferir sua palavra, advertindo, né, de que Deus ia quebrar sua força, quebrar o seu arco, que era o símbolo de força militar, né? Então a profecia aqui demonstra que mesmo para as nações mais distantes de Israel, Deus exerce autoridade, né? E a restauração final deste povo mostra que o caráter de Deus é redentor, né? Porque olha bem, quando ele começa a proferir acerca desse povo, né, acerca de Elão, vem dia, diz o Senhor, que quebraria o arco de Elão, a fonte do seu poder. Porém, o 39 vai fazer a mesma coisa que fez lá atrás com Amon. Ele diz assim, contudo, nos últimos dias, restaurarei a sorte de Elão, diz o Senhor. Outra vez, Deus mostrando que pecou, ele pune, mas ele estende a sua mão para restaurar. Então, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Assim a gente vai conhecendo sobre Deus, né? Era uma... Hein? Sim, exatamente, na região do Irã. Tudo que está passando aqui é nessa região da Mesopotâmia, do Irã, né? Porém, hoje, algumas nações, alguns povos perderam o nome. A Síria continua sendo Síria, né? Damasco também continua sendo. Então, alguns lugares ainda prevalecem até o dia de hoje, né? Nós vimos sobre Gaza, a gente conhece a faixa de Gaza, existe até hoje. Mas a palavra de Deus é muito bonita, né? A gente consegue... A nossa fé, a fé cristã, na verdade... A judaica cristã, né, porque começou com o judeu, ela é tão boa que a história confirma relatos da Bíblia. É muito bom, tá, irmãos? Então, quando a gente vê falando de Babilônia, a gente vai ver a história falando de Babilônia, de Egito, 1000 anos antes de Cristo, 2000, a história conta e o relato da Bíblia bate e fecha. Então, é muito bom. Eu diria assim, se eu tivesse que escolher uma religião, pelo intelecto, eu escolheria a judaica cristã, por causa desse material chamado Bíblia, que bate com a história. Poxa vida, hoje mesmo eu estava lendo lá sobre a Síria e Babilônia, e a gente vê relatos históricos
de 1000 anos, 2000 anos antes de Cristo. O Egito, então, mais antes ainda. E a Bíblia também vai relatar esses mesmos escritos, né? Aí para você pensar assim, se você falar assim, poxa vida, mas a Bíblia pode ter sido escrita por um deles. Eu falei, poxa vida, então isso era bom mesmo, né? Bom mesmo para saber de tudo isso naquela época e ainda escrever a Bíblia. Então, cada dia mais a minha fé fica firmada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, e eu creio nela. Creio porque a própria ciência, né, confirma. Sem contar que quem tem um bom dinheiro aí no banco aí, pode um dia, né, comprar uma passagem, ir lá e pisar naqueles lugares também, pisar naquelas regiões e falar, pô, tirar foto. Que religião, irmãos, tem isso? Que religião tem isso? É que a história bate de encontro com a realidade, né? Então aí vai, né? A Babilônia, apesar de ser usada por Deus para disciplinar Israel, nós estamos vendo o tempo todo que Deus está usando a Babilônia, usando Nabucodonosor para mastigar, para massagar Israel e Judá. Então, ou seja, Deus está usando uma nação má para fazer mal para quem ela queria. Deus queria fazer mal agora para Judá e para Israel por causa do pecado deles. Porém, aqui nós estamos encontrando Deus o quê? Dizendo para eles que, apesar de Deus estar usando eles para disciplina, também eles não estão isentos de julgamento por causa da arrogância, da crueldade. Porque, na verdade, Deus muitas vezes mandou fazer tal mal para Judá e eles fizeram além. Então é muito complicado, irmãos. Se Deus mandar a gente dar tantas chineladas, não dá mais não. Né? Existia lá na lei a punição do açoite mesmo, né? Açoite no tempo de Jesus, não era? Então, tinha um número de açoites. Os caras davam um a menos com medo de passar, porque não se podia passar daquele número. Né? Então, era 39 com medo. Então, a gente tem que entender, se Deus está te usando, olha, estou dizendo, se Deus está te usando para tratar com alguém, não passe da medida, porque o que passar, depois ele vai te pegar. Essa é a lição que nós temos aqui. Mas por outro, a gente que é pai, né, quem é mãe, Deus pode te usar para dar uma esfrega no seu filho, mas por favor, não passe da medida, porque a esfrega que Deus espera que você dê, está dentro do plano de Deus. O que passar, ele vai te cobrar. Isso é o Deus da Bíblia, é o Deus que nós estamos vendo aqui hoje. Então, Babilônia foi isso. O tempo todo Deus estava usando Nabucodonosor, meu servo. Poxa vida, como é que pode ser um homem mau servo de Deus? Porque Deus queria que usá-lo para punir o seu povo. Então, a gente vai encontrar isso. Porém, aqui Deus está falando que vai punir. Né? Por quê? Porque passaram da limite, passaram como é que fala? Da medida. E quando passa da medida, o problema é sério, o problema se resolve com Deus. Né? Por isso que a gente não pode, irmãos, ficar muito em paz quando você se notar instrumento de Deus tratando com alguém. Né? Então a gente precisa disso, da graça de Deus. Vai terminar também, os últimos versículos aqui, de 1 a 20, vai terminar com Deus dizendo, né, que vai também, né, restaurar o seu povo, Israel e Judá. Ele não vai ficar impune, apesar que hoje, né, que no momento que nós estamos lendo, Babilônia está sendo instrumento para punir o seu povo. Deus vai dizer, naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se buscará maldade em Israel e não vai achar. Vai buscar pecado em Judá e não vão achar, porque eu perdoarei os que eu deixar de resto. Verso 20. Então, mais uma vez, Deus dizendo que ele pune, mas ele restaura. Né, irmãos? Ele abre a ferida, mas ele cura. Isso é Deus. E a gente precisa saber que Deus é assim. Tem um tempo de sofrer, um tempo de Deus tratar e o tempo de Deus também nos abraçar, nos acolher. O grande problema é a gente pensar que Deus anda abraçando a gente o tempo todo. São essas igrejas de hoje ensinando isso aí. Eu me preocupo muito, porque estão ensinando uma verdade que não existe em Deus. A realidade de Deus é essa. O mal é punido com o mal, aliás, o mal é recompensado com o mal e o bem é recompensado com o bem. Deus não vai deixar ninguém plantar mal e colher bem, e nem plantar bem e colher mal. Deus é justo e Deus é bom e Ele está de olho na gente. Então, essa é a realidade de Deus que a gente deve transmitir e a gente precisa esperar isso de Deus. Por isso que Jesus vai falar, né, lá na frente para os seus seguidores, né, a nova lei que ele deu de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele vai ensinar essa lei porque Jesus está dizendo para eles que existe recompensa nas suas atitudes. Então ama a Deus acima de todas as coisas, toda a sua força, todo o teu entendimento e ama o próximo como a ti mesmo. Quando ele fala amar o próximo como a mim mesmo, o que quer dizer? Por acaso eu tenho coragem de pegar um facão e cortar esse dedo? Tem alguém que tem aqui? Então é isso que você deve fazer para o outro. Se você não tem coragem de cortar teu dedo, não corta o dedo do outro. Né? Se você não quer o bem para você, então faz o que você quer para os outros, porque é assim que é a lei do Senhor. E aí a gente vai aprendendo de Deus,
né, e esse texto vai mostrar isso para nós, o tratamento de Deus com Babilônia, né, e com Israel. Do verso 21 ao 32, né, Deus vai falar então diretamente da destruição de Babilônia, vai falar com detalhes, né, Deus vai escrever detalhes da devastação da Babilônia por causa da sua arrogância, por causa da força que tinha e também porque eles passaram da medida de que Deus estava esperando que eles fizessem. E a queda de Babilônia, irmãos, ela aqui é mostrada como inevitável. Deus não está dizendo que vai haver chance, porque algumas vezes Deus determinou o mal sobre uma pessoa ou sobre uma nação e ele mesmo já voltou atrás, mas aqui nós estamos vendo que é inevitável. Ele está dizendo assim, é assim que vai acontecer, tanto com Judá, Israel e agora ele está dizendo de Babilônia. Por quê? Porque o livro todo Deus falou que ia levar o mal sobre Judá e sobre Babilônia, mas que ia restaurar. E o texto está terminando agora com Deus julgando os inimigos do povo de Deus, aqueles que ele usou no passado, né? Então essa profecia aqui, né, 21 ao 32, vai mostrar que mesmo as maiores potências do mundo não podem resistir à vontade de Deus. Mesmo as maiores, né? Aqui no caso Babilônia. Deus está falando, não adianta pensar que vai ficar impune, porque não vai, né? Deus não deixa impune, tá bom? Depois, verso 33 ao 46, nós vamos encontrar já então na reta final, né? Porque aí termina o capítulo. Deus então vai falar da libertação de Israel e da ruína de Babilônia. Lembra que Babilônia até agora era instrumento de Deus para Deus machucar Israel e Judá. Então agora Deus está falando que a quem Babilônia for usada para massacrar, ele vai exaltar. E quem massacrou e continuou orgulhoso, agora vai entrar em ruína. Poxa vida, hein? Aí eu lembro daquele texto, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque ele não deixa escapar nada, né? Nesse caso, a gente vê isso, né? Então, a libertação do povo de Deus aqui está contrastando com a destruição de Babilônia, que até agora era Babilônia quem destruía. Agora Deus vai inverter as coisas, né? Ele vai exaltar Israel, que foi destruída, e vai destruir quem vinha com força destruindo. E aqui então a gente vê que o poder de Deus para redimir o seu povo é tão grande quanto a justiça dele, irmãos, de julgar as nações. Olha que bacana, Deus é tão poderoso que ele pune e que ele julga. Ao mesmo tempo que ele julga um povo, ele pune o outro. E ele pode exaltar aquele povo que foi julgado, desde que aquele povo, né, volte para Deus, reconcilie com Deus e queira servir a Deus e agradar-se do Senhor e viver, né, para Deus. Então, mais uma vez, a gente vai encontrar a palavra de Deus, né, e vai terminar o texto mostrando, né, que a destruição será grande. O último versículo 46 diz assim: ao estrondo da tomada da Babilônia, estremecerá a terra e o grito ressoará entre as nações. Está vendo? Tamanha vai ser a destruição, né, que Deus aqui promete fazer. Para a gente concluir, cada um lê, né, e tira sua conclusão. Então, eu concluo, junto com os irmãos, que esses dois capítulos tá reforçando o domínio universal de Deus sobre todas as nações. Grandes, pequenas nações ou tribos isoladas lá na distância que ninguém conhece, mas desde que aquele povo tenha feito algo de mal, de ruim, será julgado. Então Deus domina sobre as nações, não importa o tamanho dela, né? E nem a localização e nem a força. Essa é a grande verdade. Ele julga a injustiça, o orgulho, a idolatria de cada uma, mas a misericórdia do Senhor é evidente nas promessas de restauração. Ele falou que ia punir Amon, mas ele ia restaurar. Mesma coisa, né? Ele vai falar sobre as nações que ele resolve tratar com elas, né? O melhor mesmo é cair nas mãos de Deus, né? Lembra lá, Davi teve a opção de escolher e ele falou o quê, né? Poxa vida, caia na mão de Deus, mas não caia na mão dos homens, porque exatamente, né? E ele escolheu o quê? Prefiro cair na mão de Deus. Por que você acha que ele preferiu cair na mão de Deus? Hein? Porque Deus é misericordioso. Deus é bom, irmão. Agora nós estamos vendo. Ele detona. Ele deixa sofrer 3, 4 gerações, mas ele é bom. O homem não é bom. O homem, quando faz serviço desse, irmão, é mal feito. O homem faz serviço mal feito, né? Então, nós não temos condições de amar aquele amor equilibrado de Deus, mas Deus tem. Então, melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, porque Deus é justo. E ainda que ele determina, durante 3 gerações, de 4 gerações, eu vou punir esse povo,
ele tem misericórdia até 1000. Então a matemática de Deus aí, ela vai sempre ser boa, né? Então aí é onde a gente encontra Deus mais uma vez mostrando sua soberania. A queda de Babilônia, né, a potência mais poderosa daquela época, é um lembrete para nós de que nenhum reino humano pode se opor ao plano de Deus. Entrar na reta, irmãos, quando Deus planejou algo, é arrumar briga com quem a gente não vai aguentar, né? Então, por isso que esse texto vai deixar isso claro para nós, né? A libertação de Israel e de Judá é um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de redenção. Ele fez uma aliança, né, com Adão, que foi quebrada pelo pecado. Ele fez uma aliança com Noé. Essa aliança acabou não dando em nada. Deu lei para o povo não cumpriu as leis. Ele vem e envia Jesus, o povo pega Jesus, crava ele na cruz e não segue ele, mas o plano de Deus está seguindo, irmãos. Todos que se colocaram na frente do plano de Deus, você sabe o que aconteceu, né? E nós estamos vendo aqui essa nação de Babilônia que se colocaram na frente do plano de Deus, né? E a gente encontra dentro do plano de Deus algumas pessoas que iam morrer porque se colocaram na frente, mas eles resolvem pular dentro do plano de Deus e são salvos. A prostituta Raabe é um exemplo. Ela estava no meio de um povo que ia ser destruído, porque o povo todo ia morrer. Mas ela foi esperta demais da conta. Ela viu que o bicho estava feio para o lado dela, ela escondeu os espias e meio que obrigou os caras a aceitar ela no meio deles. E eles aceitaram, por isso ela entrou na aliança. Porque quem é sábio vai entender isso, irmãos, que Deus tem um plano de salvação. Se colocar na frente como barreira, vai morrer, mas se pular dentro do plano de Deus, vai encontrar refúgio, vai encontrar restauração, vai encontrar salvação. É o que nós estamos fazendo, amém, queridos? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. O que a gente fez pela graça e misericórdia? Nós pulamos dentro do plano de Deus e estamos aí na caminhada, porque quem entra no plano, Deus acolhe. Deus nunca abandonou ninguém, irmãos, que se jogou ou se ofereceu ou aceitou, né, caminhar dentro do plano dele. Ele nunca jogou ninguém fora. A Raabe é um exemplo, né? Ruth e Noemi é outro exemplo da pessoa que era estrangeira, não tinha a mínima chance, mas ela tomou uma decisão de seguir a sogra dela, caiu na aliança, caiu no povo da bênção. Por isso ela faz parte também da linhagem, né, do Senhor, ou o Senhor faz parte da linhagem dela. Então, ao longo da história, nós vamos sempre encontrar que aqueles que se opõem a Deus, colocam no caminho de Deus, vão levar uma pancada. Mas quem pula para dentro do plano de Deus, poxa vida, encontrou a vida eterna. Amém, queridos? Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão, nossa alegria por esse estudo e continua nos ensinando, mostrando como o Senhor é. Queremos então andar dentro da tua vontade. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor se agrade de nós. Por isso nós nos preocupamos em conhecer o caráter do Senhor, a forma do Senhor agir. Recebe aqui a nossa gratidão pela tua misericórdia que nos alcançou, Senhor. Obrigado. O Senhor nos alcançou, agora o Senhor também está alcançando nossos filhos, nossos netos. E nós queremos que todas as nossas gerações futuras sejam fiéis ao Senhor, servas do Senhor. Muito obrigado. Com a ajuda do Senhor nós vamos conseguir, Pai. Vamos conseguir honrar o Teu nome, honrar o Senhor, honrar a Tua vontade. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo nos ajuda em nome do Senhor. E que cada pai que está aqui, meu Deus, saiba transmitir para os seus filhos a necessidade deles honrarem ao Senhor, honrarem a Tua lei, honrarem a Tua vontade, para uma quebra de maldição, Deus, ser verdadeira dentro da nossa família, por todas as nossas gerações. Obrigado. Até Cristo voltar, eu peço que o Senhor nos segura nas Tuas mãos para sermos achados fiéis. Obrigado mais uma vez, dá-nos uma ótima noite, é que eu te peço agradecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoa, estamos juntos aí durante a semana, se Deus quiser.